Boa noite, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui em mais uma live aqui no Instagram, né? Incrível! E as pessoas estão aqui junto comigo nesta noite fria. Gente, que gelo que tá hoje! Que gelo, tá? Como eu coloquei hoje de manhã aqui no Instagram. Uma geladeira, né? Não tem jeito. Tá muito frio, né? E hoje, gente, eu cheguei numa baita de uma correria mesmo. Não deu tempo praticamente nem de lanchar direito, né? Não consegui nem tomar banho, pra falar bem a verdade. Mas só lembrando que aqui onde eu moro é 1 hora a menos, tá, gente? Então tá cedo ainda, dá tempo de fazer tudo. Sejam todos muito bem-vindos a essa live. Eu tô super feliz de estar mais uma quarta-feira com vocês. Vocês todos estão ouvindo? Tá jóia o microfone? Qualquer coisa vocês me avisem, tá? Boa noite, tudo bem? Que bom você aqui, coisa boa! Gente, bem-vindo todos aqui vocês. Vamos fazer uma live hoje, bem assim, informal? Pode ser? O que vocês acham? Vamos conversar, coloquem aí no chat coisas que vocês querem falar, tá bom? Pra gente conversar de boa, vai ser bem rapidinho, vai ser bem tranquilo hoje, que na verdade eu quero realmente contar algumas coisas que aconteceram nesses 3 primeiros dias de aula presencial com os meninos, né? Então, o que aconteceu aqui, né? Bem-vindo a todos, gente, tudo bem? Então, assim, primeiro eu vou dar alguns recadinhos, tá? Gente, a gente tem um trabalho aqui no Instagram que ele é totalmente gratuito, como vocês sabem, que é rede social aqui, tá bom? É de boa na Lagoa, a gente não cobra nada. Mas o Instagram, ele tá incentivando, né, a gente a fazer lives e tudo. E ele tá colocando incentivo também financeiro. Como? Através dos selos, as compras dos selos. Então, se vocês olharem, tem um selinho aí do lado, ele sempre fica sugerindo que você compre. Então, de repente, se você quiser auxiliar, né, tá vindo nesses primeiros momentos, 100% do que vocês comprarem, tudo para a pessoa que está fazendo a live. Então, para mim, pelo menos, tá assim. Eu não sei para outras pessoas que fazem a live. Bem-vindo a todos que estão entrando agora. Então, para vocês auxiliarem mesmo financeiramente. Então, vocês fiquem à vontade se vocês quiserem, né, contribuir aí com a psicopedagoga, tá bom? Comprando os selos. Se vocês quiserem também chamar outras pessoas, é essa pipa que tem aí embaixo, tá? Para poder chamar para vir aqui para nossa live de hoje. Então, como eu falei, gente, vamos tentar fazer bem informal e bem rapidinho hoje, porque hoje tá muito frio, né? Pra gente só conversar mesmo, tá bom? Então, assim, gente, o que eu queria contar para vocês, iniciar o que aconteceu essa semana. A semana passada, nós tivemos, assim, foi a semana pedagógica, porque eu já acho que eu contei para vocês, eu trabalho no estado e no município, né? Então, eu sou funcionária pública dos dois. De manhã no município, à tarde do estado, tá? E aí, gente, de manhã e à tarde, a semana passada ficou em semana todinha de formação. Aqui no nosso estado, o município, essa semana, já começou com os alunos. O município. E o estado, ele vai começar a partir da semana que vem, dia 2 de agosto, com os alunos, tá? Então, com o estado, a gente não começou com os alunos, só no município. E como que tá sendo esse início? De forma híbrida, tá? Então, segundo a nossa secretária de Educação do estado, o que seria o ensino híbrido? É aquele ensino que a gente faz, né? Na sala de aula, os alunos vão para a sala de aula durante uma semana e na semana seguinte, os alunos ficam em casa fazendo atividades em casa, atividades de pesquisas que foram orientadas na semana anterior pelo professor em sala de aula. Isso é a fala da nossa secretária, né, gente? Então, a gente segue assim. Então, o ensino híbrido não é aquele que a gente vai orientar a partir da minha casa. Então, eu tô aqui em casa, vou ficar orientando. Não.
eu já orientei o meu aluno lá na sala de aula, naquela semana em que ele teve aula presencial. Então, na semana seguinte, o meu aluno faz sozinho na casa dele as atividades que eu passei. Então, seria o quê? Para ele se transformar ser um protagonista do seu aprendizado, tá? Então, isso seria o ensino híbrido, tá? Ele ser o protagonista nos momentos em que ele está na casa dele, tá? Por quê? Porque se fosse assim, um ensino remoto, gente, o que acontece? A gente, enquanto professor, nós daríamos conta de estar em sala de aula e, ao mesmo tempo, poder estar dando o ensino remoto para aqueles alunos que também ficaram em casa? Como que nós vamos fazer, gente? A gente está na escola, dando aula para aqueles que estão presencialmente e ficar, ao mesmo tempo, dando aula para aqueles que estão em casa de forma remota? Não. Então, essa é a ideia dela, tudo bem? Obrigada pelo coração! Gente, vocês acreditam que não dá para ver quem que dá o coração? Eu fico tão chateada, né? Mas tudo bem. Quando vocês colocam o coração, eu fico feliz aqui. Bem-vindo vocês que estão entrando aqui, gente. Obrigada, tá? Então, esse é o ensino híbrido, ok? Para ele ser o protagonista do seu aprendizado enquanto ele está na casa dele. Então, eu vou contar para vocês o que aconteceu nessas primeiras semanas. A semana passada, eu acho que eu andei até compartilhando um pouquinho aqui nos stories com vocês, né? A gente estava muito angustiado, gente. A gente, enquanto professor, a gente estava bem preocupado, muito nervoso. Por quê? Apesar de aqui o nosso estado ele está em primeiro lugar, que é o estado que eu moro, em vacinação no Brasil. Obrigada, um monte de coração. Em vacinação aqui no Brasil, gente, é o primeiro lugar, hein? Pensa, o primeiro, tá? Eu já tomei as 2 doses da vacina, tá? Eu tomei as 2 doses da vacina. Então, ainda não deu a janela imunológica, não deu os 15 dias da vacina. Só que muitos professores já têm, teoricamente, a imunidade, porque já passou a 15 dias da segunda dose, tudo isso. Só que a gente estava muito nervoso, muito ansioso, com muitas coisas. Não só pela vacina em si, mas por como que essas crianças iriam chegar na escola. Muitas crianças perderam parentes, muitos professores perderam parentes próximos. Nós tivemos casos na cantina da escola que morreu um merendeiro. Então, as pessoas estavam realmente muito preocupadas, um clima meio pesado, né, gente? Vocês concordam? Esse clima é pesado. E aí, as pessoas estavam nessa coisa. Então, assim, muitos professores não dormiam. Eu não sei se vocês passaram por isso, mas muito professor não estava dormindo. Então, segunda-feira, quando chegou o primeiro dia de aula com as crianças, gente, eu não dormi, praticamente. Eu dormi, mas assim, sabe quando toda hora você fica acordando, toda hora acordando? E não foi só comigo, porque quando eu cheguei na escola, as pessoas ficavam, eu tô morrendo de sono. E quando você via, ninguém tinha dormido direito pela ansiedade. Então, professores mesmo efetivos, velhos de casa, não estavam dormindo pela ansiedade do retorno. Então, se você não está dormindo, se você está preocupado, se você está perdido com o seu aluno por algum motivo, gente, pode saber que você não está sozinho. Muitos professores estão assim. Isso aconteceu novamente na terça e hoje novamente, gente. Muita gente ainda estava falando. Hoje nós já estamos um pouco mais calmos. Talvez porque nós já estamos cansados, apesar de ser ainda quarta-feira, né? Mas a gente já começou a entrar meio que no ritmo, né? Porque nós já trabalhamos o dia todo, aí você dorme à noite, outro dia trabalha o dia todo e dorme. Então, chega hoje, a gente tá só o pó já, né? Então, você acaba dormindo pelo cansaço. Mas, por exemplo, eu cheguei em casa ontem, eu tava tão cansada que eu não conseguia descansar. Você não consegue descansar, né? Então, a ansiedade, ela pegou, sim, gente, desde o momento de formação até o momento. E agora que a gente começou a se acalmar, depois de 3 dias
com a aula das crianças, tá? Isso no município. Então, foi um misto de sentimentos para todo mundo, tá, gente? Gente, então vocês que estão agora, eu queria lembrar vocês dos selinhos para vocês me ajudarem aí, né? Quem puder auxiliar aí, quiser contribuir também com a compra de selos, compartilhando aí essa live também, eu vou ficar bem contente pra gente aumentar os números, viu, gente? Então, olha só. E na hora de tomar o café da manhã, gente, você pega o copo e fazia assim, né? Tremia, é bem complicado, dá maior nervoso, né? Nós chegamos lá, quando a hora que nós chegamos, nós fomos direto para a sala. A gente pegou todas as nossas coisas, nem ficou na sala dos professores. A nossa diretora, ela colocou lá fora nosso livro de chamada, caderno de ocorrências, nosso álcool, ficou tudo lá fora. Tudo individual para cada sala. E nós já levamos e fomos direto. Então, não teve nem, sabe, aquela acolhida que normalmente a gente faz. Na nossa escola não teve, então a gente entrou direto para a sala. Quando bateu o sinal às 7 horas, a gente só via as crianças chegando. Gente, as crianças hoje, quarta-feira, que elas começaram a se soltar. Mas segunda e terça, sem brincadeira, elas nem se mexiam na cadeira. Elas nem se mexiam na cadeira. Elas ficavam mudas, quietinhas. Eu tô falando do quarto ano, mas depois vou contar da experiência da educação infantil também. Elas nem se mexiam na cadeira. Elas ficavam olhando assim, ó, fixamente para mim. E parecia que eu tava falando com as paredes, porque eu comecei a explicar: "Oi, Flávia, tudo bem? Ah, você aí, coisa boa, bem-vinda." Sabe quando parece que você tá falando com as paredes? Gente, eu tava falando com as paredes. Elas ficavam mudas. Parecia que elas não estavam entendendo nada do que eu tava falando. Tava falando sozinha. E elas ficavam olhando. Quais são as vantagens? Eu não sei quais foram as recomendações que os pais deram para elas, sabe? Mas elas não baixavam as máscaras. A coisa mais bonitinha, eu tô falando do meu quarto ano, né? Não abaixavam as máscaras e viciadas no álcool em gel. Toda hora passando álcool em gel. Então, eu tive que até fazer essas orientações. Eu fiz as orientações iniciais, mas toda hora a gente tem que, né, reforçar, porque era toda hora, tava melando até o caderno. Então, assim, foram muito recomendados para eles. Acredito que pela mídia em geral e também pelos pais. Então, toda hora passando álcool em gel. Elas não abaixavam as máscaras. Até para comer o lanche, elas tiveram que pedir para descer a máscara. Tem noção? Olha, eu nem sei o que pensar nessa situação, né? Então, sim, pediu e tudo. Então, assim, elas se comportaram, tinha muito medo, então teve o distanciamento. Então, elas não puderam levantar da sala. Então, assim, elas se comportaram muito bem. Lá na educação infantil, eu não estou com a educação infantil, mas eu peguei o que o professor falou, né? Ele disse que as crianças foi a mesma coisa. Diz crianças do grupo 2, pequenininho, gente, 2, 3 anos, também nem levantavam da carteira, como se eles estivessem com medo do professor. Então, assim, eu não sei o que aconteceu, né? Eu acho que mexeu muito com o psicológico de todo mundo, dessas crianças, né? E tudo era muito novo para eles. Então, ele falou, olha, teve uma criança que chorou na educação infantil, o resto ficou sentada de mão assim, quietinha, em cima do colo, e elas nem se mexiam. Então, para elas se mexerem, o professor disse que teve que brincar com a corda, com eles, para eles pularem na corda, por cima da corda, para eles começarem a se soltar, né? Começar a brincar com eles, fazer o lúdico. Então, assim, é assim que as crianças estão chegando pra gente na escola, né? Hoje, o que eu fiz? Como eu percebi, como eu percebi que tá muito travado, eu comecei realmente a brincar mais com eles, né? Porque a gente tem que fazer muita avaliação diagnóstica, muita atividade, né? Então, a gente tem que... Hoje, eles começaram a se soltar. Em relação, gente, às atividades, eu percebi, porque eu tô com 4º ano, eu fiz as diagnósticas, a maioria dos meus alunos estão no pré-silábico, gente, pré-silábico no 4º ano. Então, tô tendo que elaborar algumas atividades realmente de alfabetização com eles, certo?
Porque se você pensar bem, eles praticamente terminaram o segundo ano agora, né? Porque eles não tiveram o terceiro ano, que foi totalmente remoto, né? O terceiro ano. Então, eles estão pré-silábicos. Eu tive uma aluninha que eu fui passar a atividade na lousa, e tem a linha do caderno, né? Ela pegava a linha do caderno, ela ia subindo a linha assim, ó. Sabe? Em vez de fazer na linha certinha, então ela ia escrevendo subindo. Então, assim, sem noção, né, de linha, de caderno. Aí eu não sei se ela esqueceu, né? Eu acredito que ela pode ter esquecido, porque no segundo ano você já trabalha com as linhas ali, né? Aí eu expliquei pra ela tudo, ela já tá fazendo direitinho. Então, assim, eles estão pegando muito rápido o que eu falei. Talvez recordando também. Outra coisa que eu observei bastante são crianças que a família, ou que fizeram aula de reforço, ou que continuaram, pelo menos um pouquinho, gente, o trabalho, um pouquinho que seja, durante o ensino remoto, estão mais adiantadas mesmo do que aqueles que não fizeram nada. Isso aí é meio que óbvio, né? Mas é só um comentário que eu tô fazendo sobre isso. Então, assim, eu tenho algumas alunas que não me entregaram nunca nenhuma apostila, nunca teve contato comigo no WhatsApp, nunca nem sabia de nada, pelo menos comigo, né? E são pessoas, crianças que você percebe que não sabe nem ler. Então, e não sabe, então, no pré-silábico. Então, assim, você vê que a diferença, nem que seja um pouquinho, gente. Quem ainda tá no ensino remoto, a gente precisa ver isso. Alertar isso, né, para os pais, para quem quer que seja, para poder auxiliar mesmo, falar, olha, vai fazer diferença depois, né? A gente tem observado em outros lugares a diferença que é aquela criança que faz nem que for um pouquinho. Gente, porque o que está acontecendo? Eu tenho aqueles que fizeram e aqueles que não fizeram. Então, tá dividida a minha sala. Os que faziam durante o ensino remoto tá lá na frente, em relação, claro, aos outros. Então, eu vou ter que, sim, fazer atividades diferenciadas para os dois, né? Ou então, fazer iguais e adicionar outras. Aí, eu vou conversar com a coordenação. Porque essa semana, a gente está nas avaliações diagnósticas, né, ainda. Então, gente, é isso, né? Realmente uma situação bastante preocupante em relação a isso, porque a gente vai perceber que no ano que vem eles vão para o 5º ano. Então, eles vão estar bastante perdidos. Então, o próximo passo que eu tenho a fazer é, sim, uma retomada da alfabetização com eles, né? Inclusive, eu já estou buscando, fazendo conversas, tudo isso. Espero que vocês tenham gostado. Vai lá no YouTube, gente, saiu o vídeo novo ontem sobre atividades do Dia dos Pais, tá? Eu coloquei lá no YouTube. Coloquei também no blog algumas capinhas que eu fiz, tá? Eu fiz algumas capinhas para colocar nos cadernos, porque eu precisei fazer para os meus alunos. Daí eu já coloquei lá no blog para vocês também. Então, se vocês quiserem baixar, o link tá na bio do blog, do YouTube, tá? Então, pode baixar lá tudo. E essa atividade do Dia dos Pais, eu tenho uma atividade lá no blog do Dia dos Pais, bem legalzinha, que foi essa aqui, que eu acho que eu já até mostrei pra vocês, ok? Olha lá, ó, essa aqui que é interativa, né? Que a gente chama, ó, atividade interativa, tá ok? Tá lá no blog. E tem o vídeo de outras atividades, várias atividades que eu falei também, tá lá no YouTube, tá? Obrigada, Rosineide, obrigada. Obrigada mesmo, isso aí é um incentivo pra mim, tá bom? Eu faço com muito, muito carinho, gente, de verdade, viu? Eu gosto muito dessas coisas, assim. Eu gostaria de fazer mais, gente, de verdade. Mas é que a gente tem que fazer com capricho, né? Com carinho e com tempo, né? Com calma, assim mesmo, pra fazer uma coisa bacana. Se não fazer de qualquer jeito, a gente faria um monte, né? E como eu vou fazendo pra mim, daí o que eu faço? Eu faço pra mim, pros meus alunos, então eu adapto pro blog ou eu adapto lá pro YouTube, tá bom? Então, eu vou fazer outra live quarta que vem. Aí eu quero fazer um estudo com vocês, tá bom? Sobre alguma coisa da BNCC.
planejamento, que eu tô tendo que fazer um planejamento baseado na BNCC. Então, eu quero fazer e falar com vocês esse meu planejamento. Se alguém tiver alguma sugestão, manda um direct para mim, tá bom? Alguém quiser fazer alguma coisa sobre as disciplinas básicas, manda um direct. Lilian, faz sobre isso, aí vai ser bom, que vai me ajudar também no meu planejamento, tá bom? Beijo, gente. Ótima noite para vocês, tá? Tchau!